Olha, de vez em quando eu tenho a feliz ideia de convidar o meu companheiro aqui de TV, o Zé Luiz Quadros. Vamos repetir. O professor José Luiz Quadros Magalhães, que para mim é um dos maiores análises de conjuntura que nós temos nesse país. Eu gosto muito das observações dele e, e apesar de ser uma pessoa de esquerda para valer, para ninguém duvidar, ele tem uma análise que não cai naquela história de que ele é raivoso, ele é isso, ele é... Não tem nada disso. Ele pega os fatos, analisa e, às vezes, tira até as consequências para nós. Bom, então, José Luiz Quadros Magalhães vai analisar o que acontece no Brasil hoje. E, para isso, nós vamos utilizar a audiência do Lula, né? Eles falaram uma porção de adjetivos, mas, na realidade, uma audiência de um cara denunciado por crime é um interrogatório. Então, é isso que foi, um interrogatório. E, como o Lula disse, ele acha que continua parcial, porque o Ministério Público está por trás de uma porção de coisa que saiu em torno da conversa, do interrogatório dele. E ele acha que essa história do Ministério Público está por trás de uma porção de gente que está negociando como é que chama mesmo? A delação premiada? A delação premiada, né? Que se não falar o nome do Lula, o Lula como senha, foi o que ele falou, se não tiver o Lula como senha, isso é, falar mal do Lula, falar do Lula que as coisas que o Ministério Público quer, estou dizendo, isso aí foi o que o Lula falou na audiência dele. Então, essa senha do Lula está servindo mais ou menos como um alvará de soltura. Palavras do Lula. Então, o Zé agora vai analisar toda essa conjuntura, isto é, a realidade que nós estamos vivendo no país hoje. E eu vou estar aqui cutucando para ele fazer uma boa entrevista conosco, tá bom? Então, Zé, a primeira coisa que eu queria é que você fizesse uma análise geral dessa audiência do Lula. O que é que está te chamando a atenção nesse momento em que essa audiência está servindo de fio condutor para nós? Pois é, eu acho que é mais um passo, acho que primeiro entender isso dentro do golpe, né, que nós vivemos no Brasil, é um golpe institucional, uma nova forma de golpe de Estado, né, que foi testada antes, Honduras foi um ensaio, depois veio no Paraguai o afastamento do Lula e depois o golpe institucional contra a presidenta Dilma. Né? Então, isso são passos que seguem todo um processo de destruição, de difamação de pessoas, de desconstrução mesmo, do ataque. Estado, né? Isso. E aí a gente vai vivendo um momento Pois é, e sem pudor nenhum, né? Eu estou horrorizada com a forma. Não, é muito agressivo, né? A forma como eles vêm destruindo o Estado brasileiro e a economia brasileira. Né? Esse governo golpista, ele assume de maneira de... Estava tudo muito bem planejado, porque é tudo muito rápido, né? Os projetos de lei apresentados, votados, uma rapidez imensa. Né? E aí, então, o que a gente pode visualizar no primeiro momento, para chegarmos até o fato da oitiva, da audiência do presidente Lula? Né? Você tem primeiro um ataque à Petrobras, né, a entrega do pré-sal. Esses foram atos que vêm ocorrendo desde o golpe de Estado, a entrega do pré-sal. O mensalão estava nessa estratégia? O mensalão, lá atrás, né, já é uma tentativa de desestabilização, né, do governo Lula. Eu acho que lá atrás era a desconstrução, talvez, do PT, queimando as principais figuras, né? E, tipo, os três que foram condenados, Zé Dirceu, Zé Genuíno. E esqueci o nome dele. Então, eu acho que foi um pouco, que depois se tornou mesmo para valer
um dos objetivos do golpe, Sim. que é a A destruição destruição do PT. Né? É, e aí, então, e não só isso, acho que é a entrega, é a destruição do PT, né, e a entrega do país. Né, que a gente estava falando, você tem não só a questão da Petrobras, do pré-sal, depois vem a destruição do sistema de saúde, do SUS, né, que é o maior sistema de saúde público do mundo, né, que está sem recursos, gravíssima situação que ocorre aqui em Belo Horizonte também, né, a falta de recursos, a quantidade de leitos. O governo quer desconstruir ele também. Não, e aí a falta de leitos hospitalares, isso é uma realidade hoje aqui, né, em Belo Horizonte, a quantidade de leitos que foram, né, fechados, que não estão disponíveis nos hospitais. Então, e isso tudo visa abrir espaço para investimentos estrangeiros. Então, é um processo de privatização. Né? Então, a destruição do SUS, a questão do congelamento, aquela PEC 57, o congelamento de gastos públicos com relação à educação pública, né? Então, portanto, aí também a destruição acelerada das universidades públicas, que são fantásticas, né, no Brasil e que tiveram um impulso enorme durante o governo Lula, a criação de um monte de campos universitários. Né? Vamos lembrar disso, que eu acho que foi um ponto assim tão importante. O Lula é uma pessoa que teve pouco estudo formal. Uhum. Me parece, eu estou lembrando de uma informação que eu tive lá atrás, eu não sei se é verdade, se está atualizada, né? O Lula estudou até o 4º ano primário. Foi? Eu acho que é mais ou menos isso. O curso, não, né? Depois, diploma, o curso depois ele fez profissional. Aí, e ele teve uma formação necessária para um presidente da República. Ele teve uma porção de formação. Eu sei que a Marilene Chauí trabalhou um tanto, aquele que tem a escola, como é que ele chama? A escola... Florestan Fernandes? Florestan Fernandes, né? O filho dele junto. Então, muita gente ajudou o Lula nessa parte inicial de formação. Ele teve professores Frei Beto, geniais, né? O Frei Beto, que é filósofo, é teólogo, né? E é uma pessoa, assim, jornalista, né? Ele é uma pessoa realmente muito sábia. Eu não tenho outra palavra para falar do Frei Beto. Mas essa turma toda, o Frei Beto é irmão do Lula, apesar de criticar para valer, quando ele tem que criticar, né? Sim. Mas ele teve essa formação, mas eu queria lembrar o fato das universidades. Sim. Que, então, o Fernando Henrique Cardoso, ele ficou conhecido como uma pessoa altamente estudiosa. Qualificado do ponto de vista formal, né? Mestre, doutor, né? Né? No entanto, não criou uma universidade sequer. Ao contrário, cara, na época do Fernando Henrique Cardoso, eu era procurador-geral da Universidade Federal de Minas Gerais, né, durante 4 anos, com o professor Tomás, que era o reitor nessa época. E eu lembro, as universidades não tinham dinheiro para comprar papel higiênico, para pagar contas de luz, para fazer funcionar o elevador, o Hospital das Clínicas, né, também sem recursos. Foi uma época penosa, onde quase que o Fernando Henrique conseguiu destruir as universidades públicas brasileiras. Depois, com o governo Lula, você tem a criação de universidades fabulosas, né? Como a UNILA, em Foz do Iguaçu, a Universidade Federal do Sul da Bahia, a Unilab no Ceará e mais outras várias. O pessoal gosta de números para poder. Me parece que foram 14 campos entre universidades. Universidades e mais 200 campos. Você teve a criação aqui em Minas Gerais também, a Universidade do Vale do Mucuri, de Jequitinhonha, estive lá outro dia fazendo uma palestra. Você tem enfim, você tem uma expansão da educação pública superior e não só uma expansão com contratação de professores e criação de campi universitários e de novas universidades, mas com a qualidade de projetos acadêmicos fantásticos. Né? Isso tudo no período Lula. Então, é algo que a gente precisa, a gente não pode esquecer, gente, porque as pessoas estão muito raivosas, aí vem aquela coisa superficial, xinga daqui, xinga de lá, a gente vê muito isso no Facebook, né? Que isso vem muito da desinformação, né? Pessoas que não têm argumentos, aí começam a xingar, e se você tenta argumentar, mostrar dados, números, as pessoas simplesmente agridem, nem enxergam. É uma pena isso, porque foi um período, e o Lula é uma pessoa de projeção global, era uma figura reconhecida mundialmente, né? E por isso mesmo que até agora não conseguiram prender o Lula, né?
porque a reação da comunidade internacional e a reação do povo brasileiro, né? A gente viu no depoimento do Lula a quantidade, milhares de pessoas nas ruas de Curitiba, né? Foi gente do Brasil inteiro para escoltar, para proteger, né, o Lula e para apoiar o Lula nesse depoimento. Então, ele é uma figura importante e que é muito irresponsável, né, essas pessoas destruírem uma figura importante mundial, né, da história do Brasil e que entra na história global. Certamente nos outros países que eles já conseguiram, né, no Paraguai, apesar da gente saber que o presidente lá era uma pessoa de passado notório, né, mas não era a pessoa que tinha essa projeção. Essa projeção internacional, né? O que acontece com o Lula é isso mesmo, projeção internacional, de ganhar medalha em tudo quanto é lugar. Né? Doutor honoris causa nas principais universidades do planeta. Ele tem vários títulos de doutor, claro, né, honoris causa em várias universidades do planeta. E eles ficam falando, o Lula é isso, o Lula não sabe falar. Acorda, gente, para de falar bobagem, né? Tinha uma turminha no triplex, no triplex, uma turminha no Face, nas redes sociais, dizendo que o Lula não conseguia pronunciar a palavra triplex. Eu falei assim, nem eu, se mandar eu falar 3 vezes, triplex, aí saiu triplex, né? Então, isso é bobagem. Isso é muito Isso é bobagem, o Lula pronunciou muito bem o triplex. E que eles não pronunciasse, isso é uma bobagem. Que não pronunciasse, gente, o cara é reconhecido, pegar as grandes universidades que têm centenas de anos na Europa, reconhecendo o valor do Lula. Ele tem um monte de títulos de doutor. Os caras ficam falando essas bobajadas. Esses caras precisam estudar, eles precisam estudar. A mesquinhez dessa história, né? É muito pequeno. É muito pequeno. E tem mais uma coisa, porque o povo ficou... Eu acho que ele falou triplex direitinho, porque não tinha que falar mais de uma vez. Eu nem reparei, Caiafa, se ele falou triplex, ele falou... Eu escutei ele falar muito bem. Agora, o que eu acho que foi muito bom, o povo ali já está me dando um sinal, nós vamos ter que interromper um pouquinho, mas eu acho que no segundo bloco nós vamos começar a falar dessa argumentação dele, né, nessa audiência. Então, nós vamos ver que ele argumentou muito bem sobre o triplex. Triplex. Até documento sem assinatura ele encontrou lá. Né? Aí nós vamos ver isso no segundo bloco. Então, nós voltamos muito rapidamente e quem eu estou entrevistando hoje é o professor José Luiz Quadros Magalhães, né? Conhecido aí do meio universitário todo e tal. E, então, no próximo bloco, nós vamos comentar as argumentações do Lula, né? O interrogatório, e vamos ver como é que foi essa fase dessa nossa realidade tão complicada hoje, tão sombria hoje. A água participa de praticamente todos os ciclos da vida, e não é de hoje. Precisamos da água para cozinhar, produzir nossos alimentos e bebidas, para tomar banho, para beber, gerar energia, produzir roupas e muitas outras coisas. Mas para algumas pessoas, ela tem uma importância especial. Para a família da Jéssica, por exemplo, a água representa sustento, pois é com ela que seus pais podem plantar o feijão e a macaxeira que comem e vendem. Na casa do Antônio, a água é fundamental para a criação dos animais. Seu José, pescador, tira das águas do rio Coruripe sua fonte de renda. A água é fonte de vida, não importa quem somos, o que fazemos, onde vivemos, nós dependemos dela para viver. Atingidos, todo mundo que foi arrebentado com essa desgraça dessa lama. Acorda, Brasil!
Um ano depois da tragédia, o Greenpeace se juntou ao MAB, movimentos atingidos por barragem, para pedir justiça pelos atingidos em Bento Rodrigues e em toda a bacia do Rio Doce. Bom, hoje nós estamos conversando sobre a conjuntura nacional, isto é, a realidade brasileira. E eu queria lembrar a todos vocês, nós já conversamos aqui sobre isso, hoje faz um ano que aquela turma, e nós podíamos até dizer que todos estão classificados por um traço só, que é ter cometido crimes, e, no entanto, estão governando o nosso país. Eu não entendo como nós ainda não resolvemos esse problema, porque é uma quadrilha governando o Brasil. Eu estou conversando sobre essas questões com o Zé. E nós pegamos... O Zé é uma pessoa que tem a formação jurídica e a formação de jornalista, de ciências políticas, né? E é uma pessoa que, na prática, já foi consagrada nesse mistério de analisar conjuntura, de mostrar caminhos para a gente. Então, nós vamos pegar a audiência que foi o interrogatório da principal liderança de esquerda que nós temos hoje no Brasil, ou pelo menos a principal, tem gente que pode não concordar comigo, a principal liderança do PT, para mim é a principal do Brasil, mas então nós estamos pegando um fio condutor para a nossa análise, exatamente essa audiência. Eu queria perguntar para o Zé isso, quais foram os pontos principais que surgiram dessa audiência e que te chamaram a atenção? Pois é, olha, primeiro, né, o próprio absurdo do processo. Né, o que ficou muito claro no decorrer da audiência, né, e o ex-presidente Lula se comportou muito bem, né, ele falou com muita segurança, né, e deixou, inclusive, o juiz Moro constrangido em diversos momentos. Né, ele deu respostas assim, muito interessantes e contundentes. Por exemplo, o Moro me traz um documento. Isso é um absurdo, gente. Ele traz um documento que não é documento, porque o documento estava assinado. Então, era uma folha com as coisas escritas e não tinha assinatura, não tinha nada. Que documento? Como é que é isso? Como é que ele traz isso no processo? E como é que ele faz uma pergunta, né, no motivo numa audiência, né? Baseada naquilo. Baseada naquilo. Né? Então, a gente vê a fragilidade das acusações. Né? Chega a ser absurdo. Né? Mas é como o Brasil, né? E como a grande mídia, né? A Globo, Folha de São Paulo, etc., mentem, né? Mentem sistematicamente. Você vê as manifestações que têm ocorrido pelo Brasil afora, né? Que ocorreram, né? No final foi em maio, né? Nós tivemos manifestações, 1º de maio a gente teve manifestações. Final de abril, 28 de abril, teve a manifestação. A greve, né? A greve geral e manifestações no Brasil inteiro. Eram milhares, centenas de milhares de pessoas pelas ruas do Brasil inteiro. Isso não tem uma cobertura da mídia. Então, aí eu recomendo muito que o telespectador, ele acesse, é possível acessar hoje já no YouTube, o depoimento integral do presidente Lula. Né? E a gente vai ver ali, então, as respostas e como que ele gerou constrangimento num juiz, né, esse juiz Moro, despreparado, né, que faz e que, no final, inclusive nas alegações finais do presidente Lula, na parte final, são mais ou menos 12 minutos, foram 5 horas de depoimento, né? Mas os 12 minutos finais, de alegações finais, né, o juiz Moro passou a palavra ao presidente Lula para que ele pudesse, então, falar, finalmente, concluir,
né, se ele tivesse alguma coisa a mais para falar. Ele começou a falar, toda hora o juiz interrompia. Até teve um momento em que o advogado falou, mas juiz, esse é o momento do presidente falar. Né? E o mesmo juiz abriu esse momento para que ele pudesse falar. Mas ele começou a falar, começou a desenvolver o raciocínio dele, e aí toda hora o juiz interrompia e atrapalhava. Então a gente vê muito, é um espetáculo, achei um espetáculo triste, grotesco, de utilizar o Poder Judiciário, de utilizar um processo judicial, né, para destruir a imagem de uma pessoa que foi importante, que é importante para a história brasileira, essa destruição sistemática, esse ataque sistemático ao Partido dos Trabalhadores, né, ao PT. Mas eu acho que as pessoas têm que assistir integralmente o depoimento, porque tem muitas montagens, né, Caio? E quando faz montagem, aí você começa, aí você pega uma partezinha, uma frase, tem a montagem que aí o pessoal da direita fez, interrompe a fala do Lula no meio, então obviamente que a coisa fica sem sentido, porque você interrompe a frase, você não tem o contexto, né, da fala dele. Então isso eu recomendo mesmo, em vez de ver falas editadas, que já começam a aparecer várias falas editadas, ver o depoimento completo do presidente Lula. Pois é, inclusive eu acho que tem uma passagem lá que o Lula falou literalmente para o Moro, né, das 80, não foram as 83, como eu estava pensando, é um número menor, mas de qualquer jeito, todas as testemunhas de acusação, não tinha acusação para fazer ao Lula. Né? Na realidade, foram esse tanto, acho que 60 e tantas, ou o primeiro número que ficou na minha cabeça foram os 83, mas eu acho que, na realidade, não foi isso tudo, não. Mas, de qualquer jeito, somadas aí, quem foi lá para acusar e para defender. Né? Então, o depoimento da acusação foi o mesmo da defesa. Então, foram os executivos da Odebrecht, foram outros os executivos da OAS, da UTC, não, eu não lembro de quais, mas foram, assim, pessoas categorizadas para prestar esse depoimento, né? Então, ninguém, o Moro não conseguiu aí pegar nada contra nada. Né? E isso dói muito, porque você imagina, tem um monte de políticos, inclusive esse governo, né, como você falou muito bem, é um governo de homens brancos, ricos e todos processados. Todos respondem processo penal, alguns já condenados, né, com provas fartas. E, entretanto, e outros políticos que foram aí denunciados também, políticos também de renome nacional, que foram candidatos a presidente da República e etc., que com provas contra essas pessoas, e ninguém fala nada, a mídia não fala nada. Todo mundo voltou para suas mansões, né? É muito... Eu não sei como é que as pessoas não enxergam isso. Uma coisa que... porque virou uma coisa de ódio, né? Não tem prova. Uma coisa que é fundamental no direito, isso eu falo muito para os meus alunos. Olha, para você acusar alguém, falar, o fulano de tal é criminoso, o fulano de tal é bandido, o fulano de tal fez isso, você tem que ter provas. Se você não tiver provas, você acusar alguém sem provas é crime. Então, o que muitas pessoas, infelizmente, vão fazendo nas redes sociais, etc. O Lula é criminoso, o Lula fez isso, o Lula fez aquilo. Cadê a prova? Eles começam a falar, o filho do Lula tem não sei quantos milhões. Cadê? É dono da Friboi? É dono da Friboi, olha que não é. Olha que graças a Deus ele ficou livre da carne fraca, né? Da carne fraca. Gente, é uma viagem, porque é mentira. Cadê a prova? A gente só pode acusar alguém tendo prova. Se a gente acusa alguém sem prova, criminoso é quem acusa. Isso é fundamental lembrar disso. Isso é básico no direito, isso é básico no direito penal. E, entanto, tem um monte de políticos aí cheios de provas, né, que não fala nada. A Rede Globo, a televisão brasileira, né, a grande mídia, gente, como é que pode? Como é que distorce, né? Não, é a manifestação. Às vezes está passando uma coisa na televisão e o povo... E ali embaixo, aquela bancada de gente está distorcendo tudo, está ouvindo. Não, eles não mostram. A Globo não fez a cobertura, como fez das manifestações lá
no passado, do pessoal da direita, não fez essas manifestações agora, que foram, né, somadas, você tem milhões de pessoas, são centenas de milhares de pessoas. Aqui em Belo Horizonte foi enorme, com chuva e tudo, né, as pessoas estavam lá marchando. O que eles mostravam? Quando mostravam alguma coisa, eles mostravam, aparecia a repórter com a polícia no fundo. Aí tinha aquele monte de policial no fundo e não mostrava a manifestação. Então você vê como é que eles mostram, eles focalizam e eles contam uma coisa distorcida, mentirosa. E é muito importante que as pessoas, né, deixem a raiva de lado, o ódio de lado e comecem a perceber, olha, nós estamos sendo manipulados, a opinião pública está sendo manipulada, a mídia mente, ela distorce, ela encobre propositalmente a grande mídia, a Rede Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e etc. Mentem, distorcem. Né? E é hora de acordar, não deixe se enganar. Como tem trabalhador defendendo reforma trabalhista? Acorda! Como? Né? Mas deve estar recebendo uma boa recompensa, né? Não, pior que tem gente, tem que trabalhar... Os dois que estão falando na televisão, né? Sim, sim. Ah, você está falando assim, não, das redes pessoas. Sociais. Ah, tá certo. E eu estou achando engraçado porque o presidente agora assumiu aquela posição do pacificador, né? Ele é o pacificador. E está pedindo para os brasileiros exatamente o que nós estamos pedindo. Está pedindo para os brasileiros abandonarem, quer dizer... Falando para nós, né? Abandonarem a raivosidade. Ele é o pacificador para abandonar a raivosidade. É um escândalo, é um ano de medo, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. E aí vem uma história que eu queria que você comentasse também, que não está tão ligada ao processo do Lula, mas está ligada à nossa realidade mesmo, a questão da inflação. Que eles estão falando porque está caindo, porque é isso, porque é aquilo. Ontem eu vi, assim, por acaso, um economista ter a coragem de falar: a inflação está caindo porque o povo não está comprando. O povo está com medo. Então, a inflação... O que você acha dessa história? Eu acho isso né? surreal, é delírio. Eu acho que isso já é delírio, isso já é um problema de sofrimento mental. Isso é um problema psiquiátrico. Né? Porque se chegar... Eu vi isso, eu tirei retrato da televisão. Tinha, assim, escrito, olha... o aumento do desemprego, a queda do consumo está sendo positivo porque está diminuindo a inflação. Pois é, está diminuindo a inflação. Claro, mas ninguém está comprando, ninguém tem dinheiro, desemprego, você chega a 13 milhões de desempregados. É isso? Gente, é surreal. Olha, eu acho... É isso que é desenvolvimento no Brasil? Não, é claro que a inflação vai cair. Você pode até ter deflação. Né? Se de repente todo mundo desempregado, aí você vai chegar a 13 milhões, 14 milhões de desempregados. Né? Daqui a pouco, claro, vai cair porque ninguém vai comprar, todo mundo passando fome, todo mundo desempregado. Amanhã o desempregado pode ser eu, né? Caiafa, olha, às vezes, assim, dá vontade de a gente ver alguma coisa assim, sei lá, porque parece um problema de sanidade, é um problema de delírio coletivo. Né? Tem pessoas, mas aí isso já chegou na televisão, ou seja, é um cara que se diz economista, ter coragem de comemorar a queda da inflação, né? Porque as pessoas estão desempregadas, porque as pessoas não estão comprando. Ué, mas é isso que a gente quer, é isso que as pessoas querem, você perder seu emprego e aí as coisas vão até cair de preço. Muito bem, por quê? Mas você não ganha nada, você ganha zero, o que custava 15 passou a custar 12, mas você continua ganhando zero, e daí? E daí? Acorda, gente, não é possível. Ô Zé, eu não vou ter tempo nem de te agradecer. Olha, mas eu que agradeço a oportunidade, Caiafa. Pois é, nós estamos no último minuto. Eu só queria dizer para você que eu acho que essa questão da inflação é uma coisa que nós vamos ter que discutir mais, né? Nós vamos ter outros programas, eu vou te chamar N vezes para vir aqui, viu? Com certeza, estarei conversar. sempre. Será sempre então, enorme satisfação. Até a próxima, né? Até a próxima, Caiafa. Tá bom. Muito obrigada para todo mundo que esteve aqui nos escutando, né? Partilhando conosco essa troca de apreensões, de medos, Mas, se Deus quiser, o brasileiro vai chegar numa fase que ele vai reagir direitinho. Até mais.